fazer constantemente é como que nós podemos desenvolver e manter unidade em tempos aonde o individualismo às vezes é quase que exaltado como uma virtude. Afinal, a gente escuta o tempo inteiro coisas como você tem que fazer o seu, cada um cuida da sua vida, né? E às vezes a gente até usa isso para responder para outras pessoas, ninguém paga as minhas contas, então ninguém se mete na minha vida. O tempo inteiro nós recebemos informações ou falas ou coisas nesse sentido que trabalham o individualismo quase como uma virtude, algo que você tem que buscar, algo que você tem que tentar ser. Obrigado. Inclusive, muitas vezes, como uma forma de você se autoafirmar como uma pessoa bem-sucedida, já que a gente, eu acho que essa polarização que a gente está vivendo hoje de esquerda e direita, quando a gente olha para o discurso da direita, da meritocracia, do eu é que cheguei lá, eu que consegui, eu que conquistei, traz para nós a ideia de que se você conquista algo com a ajuda de outras pessoas, você não é tão merecedor quanto quem conquista algo sozinho. E aí a gente vai escutando isso, recebendo isso, ouvindo isso, e parece que o individualismo se torna uma virtude, algo que a gente começa a querer buscar. E, além disso, a gente vive uma época em que a diversidade é a regra, né? Nós nunca tivemos tanta diversidade convivendo junto quanto hoje. Antigamente, os povos viviam cada um separados nas suas tribos, nas suas regiões, às vezes dentro de um mesmo país você tinha tribos diferentes. A Alemanha, a Itália, por exemplo, são países que só foram unificados no século XIX, porque mesmo que tinha um monte de gente que falava alemão ou dialetos alemães na região que hoje é a Alemanha, eles, no menor traço de diferença um com o outro, eles se isolavam e às vezes entravam em guerra entre eles. A Itália acontecia a mesma coisa, 1870, se eu não me engano, ou talvez um pouquinho antes, que o Garibaldi, saindo daqui depois da Revolução Farroupilha, vai para a Itália, luta algumas guerras lá e promove a unificação dessas tribos italianas em um só país. Então, a gente, até pouco tempo atrás, vivia numa uniformidade muito grande. E você literalmente atacava, matava, saqueava ou tinha que se defender de saques daquele que era diverso de você. De uns 40, 30 anos para cá, e agora a coisa está acelerando muito mais, é que os povos estão se misturando, a gente tem as pessoas mudando de países, as pessoas também, por conta da informação, trazendo costumes dos outros países para um local onde tinha o seu próprio costume, e isso faz com que, às vezes, a gente, mesmo que não tenha, vamos dizer assim, uma diferença idiomática forte, não tem uma diferença geográfica forte, a gente consegue ter uma diversidade muito grande no nosso meio, já que eu tenho acesso a coisas de outras culturas, e eu me identifico com algumas, e eu tento trazer algumas, você tem acesso a coisas também, só que às vezes você gosta de coisas diferentes das que eu gosto, você traz aquelas coisas, e nós mesmo falando o mesmo idioma, estando na mesma região, a gente consegue ter uma diversidade muito grande. Isso, diferente do individualismo, que é uma coisa ruim, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Isso é um fato. Diversidade é uma coisa que está posta no nosso mundo hoje, e a gente, às vezes, precisa entender ou aprender a lidar com essa situação. Então, o individualismo a gente precisa combater, porque isso não é uma virtude, isso é um problema sério. A diversidade é um fato histórico, cultural da nossa época, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, como nós podemos desenvolver unidade diante desses dois grandes desafios? Então, eu queria, tanto esse domingo quanto o próximo domingo, a gente vai ter uma minissérie de 2 capítulos, né? Antigamente na Globo apareciam as coisas assim, onde a gente vai tratar desse assunto. Na verdade, eu tive que fracionar ele no meio, porque pelo tamanho não dá para falar tudo de uma vez só. Antes da gente trabalhar isso especificamente,
tem algumas coisas que nós precisamos ter clareza. Porque quando a gente vai falar sobre unidade, obviamente que nós estamos falando a respeito de unidade na igreja. A gente está falando que a gente se reúne como igreja e, a partir disso, a gente precisa criar unidade e manter a unidade. Então, eu queria só, antes da gente entrar nisso propriamente dito, falar um pouquinho sobre o que é, então, essa questão da igreja. Por que é importante a gente reunir como igreja e, então, a gente buscar unidade? Já que se a gente não reúne como igreja, a questão da unidade até mesmo perde a sua razão de ser. Então, tem alguns textos que eu queria ler com vocês. O primeiro está lá em Efésios, capítulo 2, para a gente poder, de uma forma sistemática, chegar nessa resposta. Olha só, é uma carta que Paulo escreve para uma das igrejas que ele tinha plantado e que tinha sido desenvolvidas na Ásia Menor, na época, na atual Turquia, e aí ele escreve isso aqui para eles, e eu queria que a gente começasse pensando por aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Paulo ele está escrevendo para nós que quando a gente nasce e vai vivendo a nossa vida e vai fazendo as nossas escolhas elas vão nos levando para longe de Deus. E faz com que espiritualmente a gente se encontre morto. E aí ele vai usar essa linguagem como metáfora para poder falar a respeito de um estado que todos nós nos encontramos em algum momento da vida da gente. Então ele está falando isso para ele, vocês, e aí quando a gente lê aqui, o vocês também sou eu e vocês. Isso aqui, ele também está falando para nós, dirigido pelo Espírito Santo, para que essa mensagem permanecesse por todos os séculos e alcançasse todas as igrejas que ainda viessem a existir. Aí ele continua falando, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. E Paulo está falando dele lá e do pessoal que estava ajudando ele a escrever a carta. Ou seja, Paulo está mostrando que nem ele era uma exceção. Ou seja, não há exceção. A gente não pode pensar, não, isso não aconteceu comigo. Aconteceu. Com todos nós, aconteceu com eles também. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. E Paulo está falando que por conta dessa situação, da gente estar afastado de Deus, da gente ter se rebelado contra Deus, nós éramos merecedores do juízo de Deus, da ira de Deus. E aí, às vezes, a gente pensa, e eu acho que é interessante a gente parar para pensar sobre isso, que a gente fica pensando assim, num Deus de um tipo de amor que aceita absolutamente tudo, e a gente às vezes se choca quando olha alguma passagem bíblica que fala que Deus fica irado. Mas você precisa pensar, não a partir de você, que às vezes queria ter carta branca para fazer coisas erradas. Você precisa pensar a partir de você, quando você é alvo de uma coisa errada de alguém. Quando alguém faz uma coisa ruim com você, quando alguém prejudica você, quando alguém fere você de alguma maneira, ou fere uma pessoa querida, você tem ira em relação a essa outra pessoa. E aí é óbvio que quando Deus ele cria o mundo maravilhoso como ele criou e vê a gente repetidamente, por conta dos nossos pecados, das nossas más decisões, destruindo pedaços desse mundo, Deus fica irado com isso. E aí Paulo fala que por conta disso, dos nossos pecados, nós nos tornamos merecedores da ira de Deus. Fato que todos os seres humanos se encontram ou se encontraram na sua vida. Aí ele conclui essa parte. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, ou seja, ele fica irado, mas ele tem misericórdia também. Pelo grande amor com que nos amou, ele fica irado, mas ele ama. E aí, Deus, ao invés de derramar completamente a sua ira de uma vez só, ele resolve dar uma segunda chance. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí Paulo conclui com a frase que é a frase central
dessa passagem da Bíblia, quando ele diz que pela graça vocês são salvos. Ou seja, nós não somos salvos pelas boas obras que nós praticamos depois que a gente descobre que a gente fez bobagem. Porque uma boa ação não pode apagar uma má ação. Se você fez uma coisa errada e depois você faz uma coisa boa, parabéns, porque você fez uma coisa boa, mas você ainda tem um débito com a coisa errada que você fez. Então, o que a Bíblia diz? Que pela graça, Deus resolveu nos perdoar. Quando Ele nos perdoa, Ele nos resgata, a gente entende a mensagem do Evangelho, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente confessa os nossos pecados, pede perdão a Deus pelos pecados cometidos e pelo arrependimento a gente se propõe a não viver uma vida desse jeito mais. Então agora a gente vai para um outro patamar, a gente assume uma outra posição no mundo, naquilo que Deus produziu e está produzindo, e naquilo que Deus criou e está criando, que Jesus fala para a gente lá em Mateus, capítulo 28, Jesus falou assim, para aqueles que então passaram do estágio de morte para o estágio de vida. Então, se isso aconteceu com você e você falou assim, não, agora eu estou no estágio de vida, arrependi dos meus pecados, pedi perdão a Deus, me arrependi, e agora eu entrei nesse, deu-nos vida juntamente com Cristo. Aí, Jesus vem e fala o seguinte, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso aqui Jesus está falando quando ele reúne os discípulos dele pela última vez, antes de subir aos céus, e aí ele faz essa afirmação. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Depois que você passa por essa ressurreição espiritual, depois que você ganha vida novamente em si mesmo, Jesus te dá uma missão. Ele atribui uma responsabilidade para você. Ele fala assim, bom, agora que você está vivo, você não está vivo para voltar a fazer apenas aquilo que você estava fazendo antes, quando você estava morto. Porque se você olhar comigo aqui no texto de Efésios, olha só o que Paulo fala aqui, anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, o que Paulo, combinado com Jesus aqui, eles estão falando? A gente andava fazendo as coisas que a gente tinha vontade de fazer. Você fazia o que dava na sua cabeça, você às vezes tinha até um pouco de responsabilidade, né? Não faz tudo o que dá na sua cabeça, porque você sabe que você se dá muito mal, você faz absolutamente tudo que vem na sua cabeça, mas com uma certa responsabilidade você fazia as suas vontades. Aí Jesus vem e fala assim, bom, agora não é que você foi salvo e voltou à vida espiritual para depois voltar a fazer tudo aquilo que você fazia anteriormente. Você foi salvo para agora entrar na minha missão. Para agora você passar a fazer aquilo que eu vim ao mundo para fazer. Jesus, ele convida a gente, eu e você, a participarmos da missão que ele teve originalmente. E isso é uma coisa que é muito importante da gente, às vezes, parar para relembrar isso, ou pensar isso de novo, ou aprender isso, porque a gente vem de uma cultura durante, talvez, sei lá, uns 1.700, 1.800 anos, em que a igreja cristã no mundo, em todos os lugares, em todas as partes, ela classificou pessoas especiais que cumpririam a missão de Jesus e o resto das pessoas que se beneficiariam de alguma coisa das pessoas que cumpririam, mas podiam viver a sua vida. E a essas pessoas especiais, ao longo dos tempos, eles foram chamados de sacerdotes, foram chamados de padres, foram chamados de pastores, foram chamados de missionários, e a gente foi dando nomes para essas pessoas, e de certa forma a gente pensava assim, não, quem tem o papel de falar de Jesus para as pessoas são
essas pessoas especiais aqui que nós separamos para isso. Nós que somos cristãos, aceitamos Jesus, paramos de fazer coisa errada, e mais a gente vive a nossa vida. E o que Jesus tentou explicar para os discípulos, e a Bíblia fica para a gente ser relembrado, é que não é isso a ideia original. A ideia original de Jesus, e que é a ideia que permanece, porque ele é o dono da igreja, é que todos os cristãos são sacerdotes. Todos os cristãos são missionários, todos os cristãos são pastores, todos os cristãos são padres, todos os cristãos, de alguma maneira, estão chamados para viver a missão de Jesus, de levar a mensagem de Jesus para outras pessoas. Isso vale para mim, isso vale para cada um de vocês que está sentado aqui. É isso que Jesus falou nesse último momento aqui. E aí, depois que Jesus, além de Jesus falar que nós temos uma missão a cumprir, Jesus explicou, inclusive para os mesmos discípulos originais, qual era a forma mais eficaz disso acontecer. Qual que seria a forma mais eficaz da gente cumprir a nossa missão? Um dia Jesus chama os discípulos e vira para eles e pergunta para eles assim: quem que vocês acham que eu sou? E aí os discípulos fazem a confissão que em algum momento todos nós temos que fazer também, que é quando a gente confessa que crê em Jesus e aceita ele como o nosso Deus e o nosso Salvador. Pedro faz isso aqui, ó. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, que é um pressuposto básico da nossa conversão. Nenhum de nós é capaz de entender o Evangelho e aceitar o Evangelho por si só. Pela nossa construção lógica humana limitada, quando a gente olha para a mensagem do Evangelho, isso parece uma coisa fantasiosa, uma fábula, ou parece uma coisa, nas palavras de Paulo, louca. Ele falou, de fato, eu reconheço que quando eu explico o Evangelho para as pessoas param e começam a analisar essa história no Evangelho, elas acham que isso é loucura. Agora, o que é que pode fazer com que deixe de ser loucura para a gente e isso passe a fazer sentido? Deus, através do Espírito Santo, ele traz para nós a possibilidade interna de nós termos desvelados os nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar a realidade eterna, cósmica, universal, espiritual, e assim podermos tomar a decisão de aceitar a mensagem do Evangelho ou não. Então, uma das provas que a gente pode ter que Deus, de alguma maneira, já falou especificamente com a gente, é se você entendeu a mensagem do Evangelho. Você pode até não concordar com ela, você pode até não aceitar ela, mas se você entendeu a mensagem, isso significa que Deus já mexeu em você de alguma forma. Ele já falou com você em algum momento específico da sua vida. Então, é isso aqui que está acontecendo com Pedro nessa passagem. Aí, quando Pedro faz essa afirmação, Jesus congratula ele e logo em seguida fala: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Hades aqui é a palavra grega para inferno, né? O lugar para onde as pessoas vão ficar eternamente se elas morrerem sem Jesus. Então, Jesus está falando que a igreja tem uma função específica de impedir essa ação de aprisionamento do Hades às pessoas, justamente porque ele está propondo salvação para as pessoas. E eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus, ele mostra aqui nessa passagem, outras, depois os apóstolos continuam desenvolvendo isso aqui, que a igreja é a forma mais eficaz para a gente cumprir a missão que Jesus nos deu. Porque Jesus não dá essa missão apenas para mim individualmente, ele me dá essa missão
para mim, inserido no meio de vocês. E isso aconteceu com cada um de vocês. Então, para a gente fazer um resumo, quando nós pensamos no nosso caminho para estar com Jesus, e aí isso inclui todos nós aqui, isso passa por um primeiro momento que a gente estava sem Jesus, né? E você consegue lembrar quando você estava sem Jesus. Você consegue lembrar de um momento em que Jesus não era nada para você, ou no máximo você respeitava Jesus como uma figura histórica, ou você tinha ele ali nos livros como uma pessoa que fez alguma coisa, ou talvez você tinha até medo dele, porque você pode ter crescido num ambiente religioso que os seus pais falavam para você que Jesus ficava bravo, que Jesus estava olhando tudo aquilo que você fazia e que se você não fizesse isso, aquilo, você ia para o inferno. E aí Jesus pode ser até que era uma figura assim de medo, não é que você, nossa, como eu amo Jesus, quero fazer tudo que ele quer. Não, eu preciso fazer algumas coisas, porque senão ele ficar bravo comigo, a coisa não vai ser legal. Então, num primeiro momento a gente estava sem Jesus. No segundo momento, a gente escuta a mensagem do Evangelho, que nada mais é do que a história do que Jesus fez por nós, e a gente se arrepende. Né? Arrependimento significa que você passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente da que você enxergava antes. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é peso na consciência. Arrependimento é mudança de mente, uma mudança de cosmovisão para o mundo. Aí você é batizado e inserido na igreja, e a igreja não é necessariamente a Igreja Betânia de São Leopoldo, a igreja corpo de Cristo, igreja que são todos os discípulos de Jesus na terra que juntos compõem essa igreja e que estão daí fracionados geograficamente dentro das suas posições e faz com que a gente aqui seja um pedaço dessa igreja de Jesus. Aí você recebe a missão, aí você escuta ou descobre de alguma maneira que agora é sua responsabilidade fazer alguma coisa para que as outras pessoas que não conhecem Jesus passem a conhecê-lo também. E aí você descobre que você não está aqui no mundo para viver conforme a sua vontade, conforme o que dá na sua cabeça, ou alguma coisa nesse sentido, ou para você fazer o seu caminho, né? Você, de alguma maneira, construir o seu propósito. Você existe com um propósito anterior a você, que precede você de alguma maneira. E aí, a igreja te prepara, te motiva, apoia e potencializa os seus dons e os seus talentos para que então você possa cumprir a sua missão. Então, quando a gente vai olhando, quando a gente percebe essas coisas, a gente pode se situar aonde que nós estamos nesse caminho. Você pode olhar para essas etapas que eu apresentei para você aqui e você pode tentar se localizar nelas, tentar entender em qual local, em qual passo você tem que dar. Aí você consegue enxergar qual que é também o seu próximo passo. Essa introdução foi para você entender ou relembrar, já que é fácil a gente se descolar dos propósitos das coisas, para a gente poder, então, ter clareza de por que a igreja existe. A igreja existe para isso aqui, para que todo esse ciclo ele se cumpra na vida de todas as pessoas. Então, eu fui alcançado pelo movimento da igreja, e isso aconteceu com cada um de vocês aqui também. Temos pessoas que já foram alcançados pelo movimento da igreja e se recusaram, mas nós ainda temos muitas pessoas que não foram alcançados pelo movimento da igreja. Então, isso significa que nós temos ainda um trabalho para fazer. Não existe discípulo de Jesus fora da igreja. Aí você pode pensar assim, mas eu posso fazer minhas orações na minha casa, eu posso ter minha vida com Deus, eu posso fazer o bem para algumas pessoas e não sei o que. Eu não preciso de igreja para ser salvo, eu não preciso de igreja
para ter a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, que eu posso fazer as minhas coisas. Um exemplo que eu acho que é interessante para a gente poder analisar é, você imagina se, por exemplo, eu hoje fosse embora e voltasse para Belo Horizonte e a Sabrine ficasse aqui no Rio Grande do Sul e eu falasse para ela assim, não, a gente vai continuar casado, mas eu vou morar lá em Belo Horizonte, você vai morar aqui no Rio Grande do Sul, mas eu vou te ligar toda semana, né? E eu vou falar com você, se você precisar de alguma coisa, eu até mando um dinheiro para te ajudar, vou torcer por você, para você dar muito certo, mas eu vou morar em Belo Horizonte e você vai morar no Rio Grande do Sul. Isso não é casamento, né? Isso a gente pode chamar de um monte de coisa, mas não é casamento. Porque para que haja o casamento, uma das coisas é que ambos, sendo uma só carne, vivem juntos, compartilham a vida juntos, passam pelas coisas juntos. Então, a gente pensar que pode viver com Jesus sem a igreja é mais ou menos isso. Não, eu posso telefonar para Jesus, eu posso de vez em quando mandar alguma coisinha para Jesus, mas eu não vivo com Jesus, já que Jesus definiu, e Paulo traz isso com muita clareza para nós, que a igreja é o corpo de Jesus. Então não tem como eu viver com Jesus ou em Jesus fora da igreja. Então, quando a gente pensa a respeito disso, a gente vai construindo os ambientes para que a gente possa ser igreja e viver como igreja para cumprir exatamente isso aqui que é a razão de ser da igreja. Nós fazemos isso de maneira local aqui na Igreja Betânia de São Leopoldo. Essa é a nossa maneira de fazer isso na prática, né? Então a gente constitui uma igreja, a gente tem leis que a gente tem que cumprir diante do país que a gente vive, a gente se organiza, faz CNPJ, contabiliza e manda os dados para a contadora fazer a contabilidade para a Receita, a gente tem que cumprir uma série de requisitos, mas além disso a gente também consegue se organizar, a gente consegue fazer isso aqui, ó, de preparar, motivar, apoiar, potencializar os nossos dons e talentos, a gente consegue focar as coisas, canalizar as coisas para a gente poder cumprir a nossa missão da maneira ou da forma mais eficaz que é possível da gente fazer. E Deus tem sido bom para nós, né? A gente tem conseguido cada vez fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. A gente tem cada vez conhecido mais pessoas novas, né? A gente tem cada vez recebido mais pessoas e mais irmãos e irmãs estão se unindo, ouvindo esse chamado de Jesus para fazer parte dessa comunidade de discípulos e se unindo para nós. Agora, algumas coisas vão acontecendo à medida que a igreja vai aumentando. A gente tem uma série de novos desafios, novas circunstâncias, novos fatores. E uma das coisas que é importante da gente pensar é justamente sobre o fator da unidade. Porque a unidade, ela tem algumas formas da gente perder isso ou da gente descolar disso à medida que a igreja cresce. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que recém chegou na igreja, que recém conheceu a igreja, está participando e entra e gosta das mensagens, gosta das músicas, participa de alguma coisa, mas como a igreja já não é um grupo, talvez, de 15 pessoas, que você seria rapidamente notado e as pessoas iam ficar o tempo inteiro ali mexendo em você e tudo, é fácil de você se esconder. É fácil de você não se comprometer com a igreja, de você vir participar e ir embora e não empenhar, vamos dizer assim, a sua vida nessa missão que você recebeu. Talvez você que já está aqui há mais tempo, há mais anos, há 3 anos, 5 anos, 10 anos, é fácil também de você, porque a igreja era de uma forma antes e agora a igreja está de uma outra forma, você vai se descolando dos novos formatos da igreja e você vai assumindo umas posições próprias, vai querendo viver a sua vida do seu jeito e vai
se afastando das novas pessoas que estão chegando. E aí a gente tem, e voltando naquilo que eu estava falando no início, unidade não é uma coisa que nós naturalmente vivemos. Unidade é uma coisa que a gente precisa criar e que a gente precisa alimentar e preservar ela o tempo inteiro. E aí tem uma história, que é a história que eu queria que a gente analisasse nessa noite especificamente, que está lá em Atos 6, que conta como que o pessoal da igreja primitiva lidou e resolveu uma das questões em relação à criação e preservação da unidade, para que a gente pudesse, olhando para essa história, também pensar na gente para mantermos, criarmos e desenvolvermos a nossa unidade. Atos capítulo 6 conta para a gente os primeiros 3 a 5 anos da igreja. Jesus ele tinha sido assunto aos céus, ele tinha deixado os discípulos para poder pregar o evangelho, eles estavam ali pregando o evangelho e as pessoas estavam aceitando Jesus, estavam convertendo, estavam batizando, estavam se tornando parte da igreja. E uma igreja que no começo era um grupo pequeno de pessoas, já tinha 120 pessoas, daqui a pouco essas 120 pessoas se tornaram 3.000 pessoas, daqui a pouco essas 3.000 pessoas se tornaram 5.000 pessoas, e naturalmente, com o crescimento, alguns problemas e algumas circunstâncias foram surgindo. E aí essa é uma das circunstâncias que podem ensinar algumas coisas para a gente a respeito da igreja. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Ou seja, pessoas diferentes começam a se reunir e problemas surgem. Diversidade. E esse, em primeiro momento, a diversidade era só relacionada com o idioma mãe dessas pessoas, com a língua materna dessas pessoas, porque as duas partes eram judeus, ou seja, antes eles acreditavam exatamente nas mesmas coisas, eles eram descendentes dos mesmos patriarcas, eles compartilhavam as mesmas histórias em comuns, só que alguns originalmente falavam hebraico, tinham vivido a sua vida inteira em Jerusalém, outros eram pessoas que tinham nascido fora de Jerusalém, falavam grego e tinham migrado para Jerusalém. Então, é um iniciozinho, vamos dizer assim, de diversidade. É um primeiro momento em que, com o crescimento da igreja, pessoas diferentes começam a se reunir. E aí, quando as pessoas começam a se reunir, problemas surgem. Eles começam a reclamar das coisas que estavam acontecendo. E uma parte deles se sente prejudicado em relação à outra parte. E pode ser que efetivamente estava acontecendo alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o pessoal que tinha que distribuir os alimentos, os cuidados diários com as viúvas, provavelmente iam primeiro no que eles achavam que eram os dele. De alguma maneira, no coração dessas pessoas surgiu um pensamento de que esse é o meu grupo e aquele é o outro grupo. Então eu vou alimentar o grupo que é o meu primeiro, o pessoal que nasceu falando hebraico, depois a gente vai lá e alimenta as outras pessoas. Passava o dia, chegava de noite, o pessoal estava cansado de fazer esse movimento, talvez eles pensassem, não, amanhã então a gente vai lá no pessoal da fala grega. E aquele outro pessoal ficava abandonado, ficava deixado de lado por alguma razão. Pessoas diferentes se unem, isso gera problema, num primeiro momento. E aí o problema, então, se estabeleceu. Aí, Lucas, que é quem escreve esse texto, continua contando para nós a história. Por isso, os 12, que eram os discípulos originais de Jesus, mais o Matias, que tinha entrado no lugar de Judas, que tinha se matado depois que traiu Jesus, eles eram a cúpula da igreja, vamos dizer assim. Eles eram as pessoas que tomavam as decisões principais e direcionavam como que a igreja ia caminhar. Eles se reuniram
os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. As pessoas, olha só que interessante, as pessoas que começaram a igreja, as pessoas que iniciaram esse movimento, não davam conta mais de atender todas as demandas que a igreja tinha. Eles não davam conta de fazer tudo o que a igreja precisava que fosse feito. E o que estava acontecendo nesse primeiro momento aqui da igreja? Havia um iniciozinho também de divisão ou de entendimento de que os 12 apóstolos são as pessoas responsáveis por fazer a missão de Jesus e nós vivemos as coisas conforme o nosso dia a dia vai apresentando. E os discípulos de Jesus originais, de alguma maneira, fizeram isso, ou abraçaram isso, ou mantiveram essa coisa acontecendo, até que o limite deles chegou. Porque todas as pessoas têm limites. E eles não davam conta mais de fazer ou de abraçar tudo aquilo que precisava ser abraçado. E aí vem uma coisa muito interessante, que é a percepção do papel de cada um. Porque olha só o que os discípulos fizeram. Eles não usaram dos limites deles como uma justificativa para deixar a coisa desandar e falar assim, mas vocês estão exigindo demais da gente, vocês têm que parar de reclamar. Eles reconheceram que eles tinham um limite, eles reconheceram que eles tinham um papel específico a desempenhar, mas eles reconheceram que o problema também precisava ser solucionado. Que, de fato, aquilo que estava vindo de problema ou de reclamação, que tinha surgido ali no meio, tinha que ter alguma forma de resolver. E eles não usaram os limites como justificativa para deixar a coisa desandar. Eles foram atrás de solução. Eles foram pensar o que podia fazer. E aí vem aquilo que eles vão continuar trabalhando aqui. E aí é uma coisa muito importante que a gente precisa pensar a partir dessa história original do início da igreja, é que unidade é algo que se cria e que se preserva intencionalmente. Não é algo que acontece naturalmente. Unidade não é algo que você vai vivendo e deixa fluir. Não é algo que você vai, à medida que as coisas vão andando, elas vão acontecendo, porque Deus vai vir, o Espírito Santo vai caminhar com a gente, vai nos unir, e aí a gente vai cantar as músicas. Isso não é assim que funciona. Ela precisa ser criada intencionalmente, a gente precisa ter ações, atitudes, pensamentos direcionados para isso acontecer, e ela tem que ser preservada intencionalmente, porque nós mesmos fazemos um movimento de desligamento, não ia ser as palavras que eu ia usar, mas vai essa aí, esse movimento de desligamento o tempo todo. A gente fica o tempo todo com algumas situações que, se não forem intencionalmente tratadas, criam rupturas. Olha só o que Paulo fala lá em Efésios, de novo, quando ele está tratando desse assunto. No capítulo 4, ele fala assim, ó, como prisioneiro no Senhor, e aí eu acho legal essa maneira que Paulo ele se apresenta aqui, porque ele estava literalmente preso nesse dia aqui, ele estava na cadeia, porque pregar a mensagem de Jesus era crime nos lugares que ele estava, e ele foi preso por causa disso, mas quando ele se apresenta, ele não fala que ele era prisioneiro por causa do Senhor. Ele não fala que foi aquilo que Jesus pediu dele que fez com que ele ficasse preso. Ele fala assim, não, eu sou um prisioneiro em Jesus. Eu estou preso a Jesus. Não são essas algemas que me definem, porque mesmo quando não estou algemado, eu continuo preso ao Senhor. E aí ele se apresenta dessa maneira, nesse trocadilho que ele faz. Ó, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Virtudes.
Virtudes, sim, essas que a gente precisa trabalhar para cultivar e que nós não aprendemos essas virtudes na nossa cultura. A nossa cultura não ensina para a gente a humildade verdadeira. A nossa cultura ensina aquela humildade que você faz as coisas. Se alguém te elogiar, você tem que falar: não, não fui eu, não, foi toda a equipe, não sei o quê, mas que na hora de você aguentar alguma coisa, de você ouvir uma coisa ruim, você não aceita ouvir desaforo, você não leva desaforo para casa, porque a gente não associa isso com humildade. A gente cria outras associações. E a doçura, né, a docilidade, também não é uma virtude que a gente trabalha ela como exaltação. A gente trabalha a ideia que você tem que reagir, você tem que ser duro, você tem que resistir, você não pode deixar ninguém passar por cima de você. Então, Paulo trabalha isso como virtude. Ó. Seja completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Porque às vezes você tem que suportar a outra pessoa. Não é sempre legal, não é sempre agradável, não é sempre uma coisa, nossa, que bacana conviver em harmonia e não sei o que. Não, harmonia é uma coisa que se você não aguenta algumas coisas de vez em quando, você quebra a harmonia. E aí ele está falando, vocês precisam aguentar algumas coisas para manter essa unidade. Ó. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforço. Você tem que fazer coisas para isso acontecer. Não é algo que vai caminhar naturalmente. E aí ele conclui: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então ele mostra para nós, nessa parte final, que não tem outra forma da gente viver se não for em unidade. Porque vai ser só um Deus. Vai ser só um céu. É só um Espírito que age em mim, que age em você. E todas as coisas que Jesus faz, ele faz e fez para que sejam uma só maneira e forma e coisa e acontecimento e caminho para se trabalhar. Então, Paulo mostra para nós a importância da gente entender que unidade é algo que a gente cria e que a gente preserva intencionalmente. Aí, voltando na história nossa lá de Atos, olha como que os discípulos, então, que eles entendiam essa questão aqui, eles vão trazer o desfecho desse problema. Ele vira para o pessoal e fala para eles assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, tá na NVI Timon, mas é Timão na versão antiga, igual do Pumba, né? É o mesmo nome, do Timão tem nome bíblico, né? Então o Timon, né? O Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Olha só, diversidade na apresentação. A solução para o problema da falta de unidade, e a gente começa a ver isso nessa caminhada, passa pelo apoio de todas as pessoas. Olha só o que os discípulos fazem. Eles não viram para as pessoas e falam assim: não, deixa com a gente aqui então que nós vamos resolver e nós vamos dizer como que o negócio vai ser e vocês vão saber como é que vai ser depois. Eles tomam uma decisão e ele fala assim: nós queremos que vocês escolham outras pessoas para participar desse negócio. Eles escolhem, eles vão lá, veem entre eles quem são as pessoas que podiam fazer, e o texto, Lucas, fala para nós que essa proposta agrada a todos e todos se envolvem. A questão da unidade, a solução passa pelo apoio de todas as pessoas da comunidade. E isso faz com que novas pessoas
comecem a assumir novas funções. Novas pessoas comecem a se dispor, comecem a se abrir, começam a se apresentar para executar as novas funções que são necessárias para que a coisa continue acontecendo. Aí, olha só como que a situação continua. Ó. Quando eles apresentam, o Estevão e os outros, apresentam os 7 ali que eles escolheram para cumprir aquilo que até então era função dos apóstolos, a reação dos apóstolos é: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E aí vem uma outra coisa interessante para a gente pensar sobre essa questão da unidade. A solução passa por não haver vaidade. Os apóstolos, eles podiam pensar assim: não, mas aí eles vão agora começar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Né? Agora eles escolheram esse pessoal aí que eles estão nomeando como pessoas que vão ser talvez tão importantes como nós. E muitas vezes o problema da unidade ele é desfeito ou ele surge por conta da vaidade. Porque eu não quero abrir mão de uma situação, de uma posição, eu não quero ceder, ou eu tenho medo que alguém se iguale a mim, ou que alguém chegue aonde eu estou. E quando os apóstolos recebem aquelas pessoas, nota que não foram nem eles que escolheram as pessoas. Não foram nem os apóstolos que nomearam quem eles queriam que fossem as pessoas que iam fazer as coisas. Eles receberam as pessoas e eles simplesmente impuseram as mãos num sinal de que, se vocês escolheram, nós estamos juntos nessa. Né? Nós apoiamos isso que está acontecendo. A gente aceita isso que está acontecendo. Unidade existe quando a gente quebra a vaidade. Quando a gente não permite que o desejo de ser alguém, ou ser reconhecido, ou ter algum tipo de crédito por coisas, some. E a gente entende que a gente faz parte de uma mesma missão, de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito que Jesus nos chamou para fazer. E aí, Lucas conclui essa passagem dizendo que assim, por causa dessa decisão que eles tomaram, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, uma vez que eles solucionaram o problema, a preservação da unidade faz com que a palavra de Deus continue se espalhando. Um problema que poderia gerar ruptura no andamento da missão, poderia fazer com que eles se desviassem do foco, porque eles estavam reclamando, porque as viúvas de uns não estavam sendo bem atendidas como as viúvas dos outros. E a função primária da igreja não é atender as viúvas de uns ou de outros, mas um problema secundário travou o avanço da igreja. Travou a missão principal da igreja. E aí eles resolvem o problema, e aí a missão continua avançando, e o que Lucas relata para nós são coisas até surpreendentes, porque ele fala que um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes alguns que alguns anos antes tinham dado o voto deles para crucificar Jesus quando eles julgaram Jesus. Pessoas que obedeciam à fé em secreto, porque acreditaram em Jesus, mas tinham medo do impacto que isso teria na própria vida deles, abandonaram o medo de reconhecer Jesus publicamente, porque a igreja vivia em unidade. Porque a igreja conseguiu resolver o problema e conseguiu manter o vínculo para que então a missão e o propósito deles continuasse acontecendo. A palavra de Deus espalha, que é o objetivo concreto da igreja. Semana que vem, a gente vai finalizar essa mensagem, e aí a gente vai ver em algumas outras passagens da Bíblia como que a gente pode manter a questão da unidade. Nós vamos ver que são princípios que a gente consegue aplicar
inclusive na vida da gente como um todo, na nossa vida familiar. A gente consegue aplicar isso no casamento, a gente consegue aplicar isso na igreja, porque os princípios de preservação da unidade que a Bíblia apresenta para nós são os mesmos para qualquer circunstância, tanto religiosa ou espiritual ou da igreja, quanto as questões dos vínculos que nós temos no nosso dia a dia. Essa semana, eu queria que você separasse momentos da sua semana para você orar por isso, para você orar pela unidade da igreja. Queria que você separasse momentos para olhar para você e pensar aonde nessa etapa você pode estar e que você pode, como a gente viu ali, que todos assumem uma função, que você pode assumir uma função para esse vínculo. Talvez você pode estar passando por um momento de descolamento. Talvez você pode estar passando por um momento de não colamento, de pensar assim, não, eu estou satisfeito de vir, olhar e ir embora e continuar vivendo a minha vida. Talvez você se assusta com a possibilidade de ter pessoas participando da sua vida, pessoas caminhando junto com você, pessoas, entre aspas, se metendo nas suas coisas, que é como às vezes a gente enxerga a vida em comunidade, é como às vezes a gente enxerga a reunião num grupo cultivo, é como às vezes a gente enxerga alguém que chega perto da gente e fala para a gente alguma coisa que a gente não deveria estar fazendo e que nos incomoda. E a gente pensa, não, como que fulano de tal está vindo se meter na minha vida? Cada um de nós está em um momento e precisa cuidar de um lado para que a gente consiga manter e preservar a unidade. Para que a gente consiga continuar crescendo como igreja, a gente consiga continuar espalhando a mensagem de Jesus, ter até talvez pessoas improváveis de entender e aceitar o evangelho, como na época deles eram sacerdotes, por causa da unidade. Cada um de nós tem a sua parcela, o seu passo, para que a gente consiga viver essa união. Pensando que nem sempre falta de unidade é quando você faz alguma coisa intencionalmente para quebrar a unidade. O próprio ato de não se comprometer pode ser um ato de falta de unidade. E eu queria que você orasse por isso. E a gente tem, nesse momento, a ceia, vou chamar os diáconos e os músicos aqui à frente. É uma